Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Aleluia. Está escrito assim, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Isto é importante nós entendermos, que o domingo se iniciava às 6 horas da tarde do sábado. Então, o primeiro dia da semana, começava às 6 horas da tarde do sábado. Então, a Maria vai até ali durante a noite e bem à madrugada, não é isso? Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. O outro é João se referindo a si mesmo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. E ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e crerão. Pai amado, obrigado, Pai. Fala conosco. Fala alguma coisa conosco. Edifica-nos nesta manhã. E que haja no nosso coração nesta manhã, Senhor, esta mesma alegria, Senhor. A mesma alegria que houve no coração dos teus servos, apóstolos, que puderam te ver, puderam ouvir a tua voz. Meu Deus, e que, como o Senhor disse, que nós seremos então muito mais bem-aventurados e alegres, felizes, por crermos no Senhor sem mesmo te vermos. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. O Salmo 51, no verso 12 em diante, diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Então ensinarei aos pecadores os teus caminhos, e eles se converterão a ti. Alegria! Aleluia! Nós celebramos aqui hoje a ressurreição do Senhor. É o fato mais impressionante e importante da história da humanidade. Se nos perguntarem assim, qual é o fato mais importante, se é a crucificação ou a ressurreição, a gente vai ficar assim meio balançado, não é? Porque ambos são tão importantes. Mas o fato é que a crucificação, ela nos trata acerca do nosso passado. E a ressurreição diz respeito ao nosso futuro. A crucificação, ela é tratada como algo que aconteceu, não somente na vida de Jesus, como também na nossa vida. Mas a ressurreição é algo que está ainda acontecendo nas nossas vidas e operando continuamente na vida da igreja. Nós vamos cantar uma canção durante a ceia que diz, porque Ele vive, aleluia, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive, irmãos. Não é porque Ele foi morto, é porque Ele vive. E o fato de Jesus viver é toda a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. É porque Ele vive
que o cristianismo se torna uma religião possível de ser vivida. É o motivo pelo qual nós podemos obedecer aos mandamentos do Senhor, pela graça que nos é outorgada pelo poder da sua ressurreição. Em Colossenses, abra sua Bíblia lá, no capítulo 3, diz assim, no verso 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se fostes ressuscitados, é importante então entendermos esta união, esta identidade da nossa nova vida com a ressurreição de Jesus. Entendermos que nós fomos ressuscitados. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala sobre um poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E que este mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que opera na vida do cristão. É poder, irmãos. É poder. E quando cremos neste poder e cremos que é isto que acontece na nossa vida, que é desta forma que Deus planejou, determinou que fosse, que acontecesse, o meio, a receita, o modus operandi de Deus na vida do cristão, mediante o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nesse poder, para que então nós tiremos os olhos de nós mesmos, tiremos os olhos das nossas limitações, tiremos os olhos da nossa fraqueza, tiremos os olhos da nossa corruptibilidade, e como está escrito em Colossenses, olhemos para o alto, onde Cristo está, e onde nós estamos assentados com Ele, juntamente com Ele, nesta identidade, nesta cola, nesta unidade dos filhos de Deus, e que somos filhos de Deus, porque estamos unidos ao Filho de Deus, e porque estamos unidos ao Filho de Deus, opera em nós o mesmo poder que opera nele. E é esse mesmo poder que operou ali na sua morte, ali naquele túmulo, e que trouxe Jesus dos mortos para esta vida de glória. É este mesmo poder, meu irmão, que opera agora na sua vida. Opera agora na sua vida. É este mesmo poder que está disponível a partir do momento em que cremos e tomamos posse dele, e que nos dá a capacidade de viver uma nova vida e dizer não para outra vida, e fazer como o apóstolo Paulo aqui em Colossenses 3, a partir do verso 5, ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você pode fazer morrer a sua natureza terrena. E é uma boa troca essa. Uma boa troca. Nos livrarmos daquilo que é terreno,
para conquistarmos aquilo que é eterno, nos livrarmos daquilo que é baixo, pequeno, e conquistarmos aquilo que é do alto, aquilo que é celestial. Irmãos, está nas nossas mãos, já nos foi dado isso. Cabe a nós, então, tomarmos uma posição e decidirmos pelo estilo de vida que vamos ter. Se é o estilo de vida, como eu digo, de lagarta, ou estilo de vida de borboleta. Se nós vamos querer nos arrastar e continuar vivendo a vida no modo de vida terreno, ou se vamos viver a vida dentro de um modo de vida espiritual e sobrenatural, sabendo que nós ressuscitamos juntamente com Ele e que estamos assentados nas regiões espirituais em Cristo Jesus, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e que para nós a palavra do Senhor é a palavra que aquele pai do filho pródigo disse para aquele filho que estava na casa do pai, e disse para ele o que? Filho, todas as coisas que eu tenho te pertencem. Tudo que eu tenho é teu. E isso nós conquistamos quando nós decidimos crer que podemos viver uma vida, como está escrito aqui no verso 12 do capítulo 3 de Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou, perdoarmos também. E estarmos, acima de tudo, vinculados uns aos outros pelo amor e cheios da paz de Jesus, que é o árbitro nos nossos corações, e habitando ricamente em nós a palavra de Jesus, instruindo-nos e aconselhando-nos uns aos outros em toda sabedoria e louvando sempre a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, cheios de gratidão nos nossos corações, para que tudo que nós fizermos, em palavra, em ação, fazermos em nome de Jesus, dando graças a Deus, tomando posse desta vitória. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor que este poder, Senhor, que ressuscitou o Senhor dos mortos, este poder ilimitado, que mudou o estado das coisas, que mudou o mundo, que mudou a história da humanidade, que este poder, Senhor, capaz de gerar um novo povo, uma multidão de filhos semelhantes a Ti, que este Teu propósito, Senhor, se cumpra em nossas vidas. Que nós, Pai, mediante esta revelação, tomemos posse daquilo que o Senhor conquistou para nós e possamos verdadeiramente viver como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Nós vamos ceiar agora.